Olá. Se eu perguntar para você, ou então se eu perguntar para a grande maioria das pessoas que eu conheço, se elas gostavam de estudar português quando estavam na escola, eu creio que a grande maioria responderá não. E aí, se eu perguntar, mas o que você não gostava? A resposta é praticamente unânime: gramática. As pessoas temem a gramática. Mas, afinal de contas, o que é gramática? Bom, se eu chegar e perguntar para alguém o que você entende por gramática, também acredito que a maioria responderá: análise sintática. E aí pronto. Meu Deus, é um bicho de 7 cabeças. Mas não é bem assim. Então, etimologicamente falando, ou seja, se eu pegar a origem da palavra, gramática significa o estudo das letras. Então, a gramática tem por função juntar as palavras de uma forma harmoniosa, para ficar bonito o texto. As escolas costumam adotar uns livros, eu até ia trazer e acabei me esquecendo, que são as gramáticas, né? São livros normalmente dessa grossura. Eu em casa acho que eu tenho umas 9 gramáticas diferentes. Gosto muito de gramática. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como os gramáticos, né, os autores desses livros, como que eles fazem a separação, a definição. Então, para começar pela definição, eles colocam a gramática como a sistematização dos fatos da língua. Ou seja, é como a língua funciona. E os livros costumam dividir a gramática em 5 tópicos: morfologia, sintaxe, fonética, semântica e estilística. Então, a fonética é responsável pelo estudo do som. E é muito importante para a formação de sílaba, conceituar as sílabas e tudo mais. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a morfologia. E a morfologia faz a classificação das palavras. Então, ela se preocupa com a estrutura das palavras. E a morfologia divide em 10 classes gramaticais as palavras. Então, vamos lá. Primeiro falar o que é a classe gramatical. São os grupos que são separados as palavrinhas para nós entendermos o que elas são. Então, seria a identidade delas, tá? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, advérbio, conjunção, interjeição, numeral, verbo. O que eu esqueci? Tá faltando um. E preposição, advérbio. Acho que eu falei todos. E pronome. Acho que eu havia esquecido o pronome. Então, a morfologia trabalha com essas classes de palavras. E eu quero fazer aqui hoje uma série para ir aos poucos vendo as classes com vocês. Normalmente, isso é ensinado para as crianças já lá no Fundamental 1. Então, as crianças com 7, 8 anos já começam a aprender. Aprende o que é um substantivo, depois o que é um adjetivo. Depois, mais para frente, isso é dado uma revisão no ensino médio. Então, hoje eu tenho alunos de ensino médio que estão tendo isso nas provas e querem dar aquela revisada porque já não lembra mais o que aprendeu no Fundamental. E por que é importante? Eles falam assim, não, mas língua portuguesa é muito difícil. Bom, a gramática não difere muito, eu estou falando das línguas ocidentais, tá? Que a estrutura das línguas orientais eu realmente não conheço. Mas não difere muito no conceito do que é um substantivo, do que é um adjetivo. E aí você vai falar, não vou usar isso nunca mais na minha vida. Então, eu só vou exemplificar uma coisa que costuma acontecer quando eu ensino a língua inglesa. Então, olha só, eu estou falando aqui de português, mas vou dar um exemplo do inglês. Eu ensino inglês tanto para criança, para adolescente, quanto para adultos.
E aí, normalmente, a estrutura da língua inglesa de substantivo e adjetivo é diferente da língua portuguesa. Em português nós falamos menina bonita, o substantivo e depois o adjetivo. E em inglês é o contrário. Primeiro você fala o adjetivo, depois você fala o substantivo. Então será beautiful girl. E aí eu preciso explicar isso para os meus alunos. Olha, vem primeiro o adjetivo, depois o substantivo. Imagina se ele não lembrar o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Então esse conceito é o mesmo, tanto no inglês quanto no português, no espanhol, no italiano, não importa. Então é importante você realmente saber isso. Aí você falou assim, mas todo mundo sabe o que é adjetivo, o que é substantivo. Pois quando eu leciono inglês para adultos, eles normalmente esqueceram toda essa base aqui do português. Às vezes eu falo assim, olha, aqui você precisa usar um advérbio. Você precisa de uma preposição, e a pessoa vira para mim já com seus 40 e poucos anos, Grazi, o que é um advérbio? Eu não lembro mais o que é isso. Então esses conceitos são importantes de vocês entenderem. Provavelmente, quando eles estavam na escola, estudaram para a prova, pronto, acabou, nunca mais usou e não entendeu o porquê. E eu quero que você tenha essa oportunidade de entender o que são essas palavras e para que servem, por que elas são importantes. Hoje eu quero começar com os substantivos. Eu tenho aqui exemplos eu tinha citado exemplos de todas as classes gramaticais, mas eu não vou deixar para cada dia falar sobre uma delas, né? Então, o substantivo é uma palavra que dá nome às coisas. Folha, óculos, vestido, é o nome da coisa. Tá certo? Esse é o substantivo. E também dá nome a ideia, sentimento, então amor, felicidade, não é só algo palpável, né? Aquilo que seja tangível, tal. E os substantivos são divididos em várias formas. Então nós temos a classificação do substantivo quanto à sua formação. Ele pode ser simples ou composto. Então, o que é um substantivo simples? Porta é um substantivo simples. Guarda-roupa já é composto, ele é composto por duas palavrinhas. E normalmente são ligados por um hífen, né? Guarda-roupa, guarda-chuva, beija-flor, arco-íris, são substantivos compostos. Eles podem ser próprios ou comuns. Comum é a grande maioria dos substantivos. Câmera, chave, livro, substantivos comuns. Substantivos próprios são os que dão nome, tipo o nome do país. Brasil é um substantivo próprio. Meu nome, Graziele, é um substantivo próprio. O nome de um rio. Então, quando a gente tem o nome de registro, aí é um substantivo próprio e ele deve ser escrito com letra maiúscula. Muito importante. Nós temos também quanto à concretude. Então, se ele é concreto ou abstrato. Concreto é aquilo que eu posso tocar. Folha, cachorro, o guarda-chuva, são substantivos concretos. Abstratos, eles estão mais relacionados a ideias, ou a sentimentos. Coragem, amor, ódio, tristeza, nascimento, não tem como eles são intangíveis, né? Então você não toca, eles são abstratos. Temos também a classificação quanto ao número, se eu conto, se eles são contáveis ou incontáveis. Isso a gente aprende no inglês também, hein? Então, contáveis é aquilo que eu consigo realmente contar. 1, 2, 3, 4. Laranja, maçã, livro, caderno, tudo isso eu consigo falar. Olha, tem 3 livros em cima da mesa. Comprei ontem uma dúzia de laranjas. Agora, os incontáveis, eu não conto, eu não tenho como contar aquele monte. Leite, por exemplo. Eu conto os litros de leite, as xícaras de leite, as caixas de leite, mas eu não conto o volume do leite, né? O conteúdo em si. Então você fala, eu tomei muito leite. Você não fala, tomei muitos leites.
Aí a questão do advérbio que será usado também muda. Isso é bem importante saber para depois, na hora de você fazer uma concordância, você sabe se aquilo vai ser concordado no plural ou no singular. Então, água, areia. Você fala, tem muita areia na praia. Não tem muitas areias, mas tem os grãos de areia. A água também, você conta os copos de água que você bebe, os litros de água, mas não o conteúdo em si. Aí, quanto à forma, ele pode ser primitivo ou derivado. Primitivo é, por exemplo, pedra. É ela que vai dar origem a outras palavras. Pedreira é derivado de pedra. Florista é derivado de flor. Então, flor é a palavra primitiva, o substantivo primitivo, e florista, floreira é o substantivo derivado. E nós temos também a questão do agrupamento, que são os coletivos. E coletivo, eu me lembro que era um caos para estudar, é um caos para ensinar, porque você precisa mesmo memorizar aqueles coletivos. Então, coletivo de peixe, cardume, coletivo de porcos, vara. E você fala, mas o que tem a ver isso? Realmente é uma coisa mais, para quem não gosta, é uma coisa mais chata de se estudar. E eu, como professora, sou obrigada a concordar com vocês. E não adianta, você vai decorar aquilo para a prova, alguns você usa mais do que outros, mas normalmente as pessoas falam, olha, tem muitos porcos naquela fazenda. Ele não vai falar, tem uma vara de porcos. Acaba ficando meio que em desuso alguns coletivos. E eu acho que aqui foi a classificação, mas nós temos agora a questão das flexões. Os substantivos são flexionados, eles são variáveis. Eu posso flexionar, fazer a variação de número, que é a quantidade, singular e plural. Uma flor, duas flores, três flores. Eu tenho a classificação, a flexão de gênero, masculino e feminino. Menino, menina, avô, avó, homem, mulher. Então, às vezes, você vai mudar o feminino e o masculino só questão da última letrinha, né, da última vogal, o, a. Às vezes muda totalmente, como homem e mulher. E existem os substantivos que você não tem um gênero comum. Então, por exemplo, o estudante. É a estudante ou o estudante. Você vai mudar só o artigo que vem antes. Você também tem alguns animais que não tem masculino e feminino, tipo jacaré. Aí você fala jacaré macho ou jacaré fêmea. E tem os que não tem masculino e feminino, mas não variam nem o artigo, tipo criança. Você fala a criança, independente de ser menino ou menina. O indivíduo, independente de ser homem ou mulher. Então, essas são as flexões de gênero. Temos as flexões de grau, que o grau é ou aumentativo ou diminutivo. Você tem menininha, meninona, casinha, você tem casebre, casarão. Então, você tem ou essa coisa de aumentar na própria palavra, né, de mudar o substantivo, florzinha, xicrinha, ou você pode colocar um adjetivo para acompanhar. Casa pequena, flor grande, tanto faz, mas você está variando aí o substantivo. E de substantivo era isso que eu tinha para dizer. Agora, se você tiver alguma dúvida com relação aos substantivos, deixa anotado aqui nos comentários e de repente a gente pode fazer uma outra aula falando mais profundamente sobre algum tema do substantivo.
tá certo? Eu já quis dar só uma geralzinha mesmo, para ver se você se lembra disso e pode ajudar muita gente também. Obrigada, até a próxima!